E é por isso que nós lhe chamamos o domingo, o culto da família. E hoje não se fala, tem-se falado sempre da mesma situação. Vai-se para um versículo, vai-se para um capítulo, vai-se para um livro, mas o centro daquilo que se está a falar é realmente Jesus. Não deveria ser outra coisa, não é verdade? Eu vou pedir aos nossos irmãos, e antes de mais eu cumprimento também os irmãos que nos estão a ver e a ouvir através da internet com a paz do Senhor. Amém? Eu sei que há mais irmãos que aceitaram Jesus. Naquela terça-feira, uma irmã aqui aceitou, a nossa irmã Luísa, aceitou Jesus. E eu sei que irmãos lá do outro lado também aceitaram Jesus, que pertencem hoje ao reino de Deus, à nossa família, à família de Jesus. Amém? E então vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, não é? Eu estava a ver que tanto o pastor Eduardo quanto a pastora Sara iam falar sobre aquilo que eu queria falar nesta tarde, mas também rodearam ali, rodearam acolá, e o sentido é aquele que o Espírito Santo quer. Amém? Aleluia. Deus é grande e Ele somente sabe como agir, como nos envolver e nos capacitar das coisas. Porque realmente Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. E aqui estamos a falar em Lucas, no capítulo 9, a partir do 57 ao 62, de Jesus o caminho. Jesus o caminho. Amém? Aleluia. Lucas no capítulo 9. Todas as coisas são encaixadas conforme Deus prepara. Deus vai tocando no irmão A, no irmão C, no irmão D, porque Deus não é de confusão. E Ele vai tocando para que Lucas 9, no capítulo 9, no versículo 57, 5, 7. Para que todo o trabalho seja organizado por Ele e não pelo homem. Não é? Às vezes pensamos falar sobre uma situação ou falar sobre outra situação e no desenrolar de todo o percurso abre-se aqui a Bíblia e a situação é completamente inversa, não é? Porque Deus quer que as coisas todas sejam encaixadas conforme Ele quer e não nós. Eu na semana passada, na terça-feira, falei sobre a importância e do porquê as pessoas aceitarem Jesus para poderem entrar para a família de Jesus. Expliquei também a urgência que é de que isso aconteça e a responsabilidade que existe da nossa parte, que já conhecemos Jesus, perante o outro que não conhece. É como se abríssemos a porta da nossa casa e trouxéssemos um desalojado, digamos assim, para entrar, para podermos dar acolhimento. O facto da pessoa aceitar Jesus connosco é como se fosse isso. Como se a pessoa andasse na rua como fosse um pedinte, sem rumo, sem alimentação, sem dormida, sem banho, sem nada, e nós abríssemos a porta da nossa casa e ele entrasse. E a partir dali nós lhe pudéssemos dar todo o conforto, tudo aquilo que ele necessita no seu dia-a-dia. E assim é realmente quem aceita Jesus e a responsabilidade que nós temos. É que é urgente que cada um possa procurar e pedir a Deus para que seja o momento da família, o momento de todos aqueles que nos rodeiam. Porque é bastante importante, é a salvação de cada um que depende única e exclusivamente de nós. Amém? E então hoje vamos falar acerca dos que seguem Jesus. Primeiro aceitam, depois seguem. E Jesus não questiona. Tu aceitas-me a mim como Salvador e quem tu és? Não é? O que é que tu fazes?
Como é que tu és? Tu és pecador? Não és pecador? Jesus não questiona. Ele simplesmente diz: segue-me. Aleluia. O facto da pessoa aceitar Jesus é o primeiro passo à salvação. Quando o próprio Jesus diz: segue-me, é algo que nos engrandece, que nos dá coragem de vida. Porque nós sentimos que alguém nos abriu a porta e que alguém nos escolheu. Temos um porto seguro, temos onde habitar. E então nos diz assim, Jesus falando na altura com os discípulos e hoje falando também conosco, nos diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dentro de uma parábola, Jesus não foi claro, foi direto com aquilo que Ele queria, com aquilo que Ele quer, conosco, com todos aqueles que Ele próprio, em Deus, nos criou. Ele abriu a porta e Ele quer que nós possamos entrar no seu reino e que possamos seguir. Ele avisa mesmo que as aves têm os seus ninhos, que as raposas os covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele avisa que é duro, não é fácil seguir Jesus. E entretanto, outro muito aflito: Jesus, eu vou-te seguir, mas deixa enterrar o meu pai. E Jesus aqui quando fala, deixa os mortos enterrar os mortos, é para que não se olhe para trás. É a oportunidade que nós nos esquecemos, que Jesus dá. E Ele vai dando, a cada dia na nossa vida, Ele vai dando essa oportunidade. Segue-me, segue-me, não olhes mais para trás. Deixa os mortos enterrar os mortos. O morto é aquilo que já não vale nada. A nossa vida de ontem já não vale nada. A vida que nós fazíamos não vale nada. Então os mortos que lá estão fora, os outros que ainda não conhecem Jesus, que enterrem. Que continuem essa vida. Há de chegar o seu momento. Mas foi a oportunidade ali. Segue-me. E hoje, mais uma vez, Jesus quer que cada um de nós possa segui-lo, deixando os mortos, os que lá estão fora, enterrar toda a situação nossa, que não faz sentido para nós que seguimos Jesus. Não basta só aceitar, basta também caminhar. Eu há pouco estava ali sentada e a Sara estava a cantar. Não, ela já estava a falar, foi depois dela cantar.
E eu vi como se um remoinho preto rodasse contra a nossa casa, esta igreja. E eu olhava para a Sara e via ela de pé. Por isso nós temos lutado muito, temos lutado bastante, mas continuamos de pé. Esse remoinho, nem é nuvem, é uma coisa escura que eu vi como se fosse uma bola escura a passar. Ela veio de contra a esta igreja. Mas é incrível. Ela não entrou. Ela bateu nos muros ali fora, nas paredes ali fora. Eu de repente fiquei sem ver, vi só esse turbilhão e quando me apercebi, era a Sara, estava aqui a falar, firme. É assim, nós muitas das vezes, por isso aqui Jesus nos diz aqui que as aves têm realmente os seus ninhos e as raposas os seus covis e nós, o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E a nossa vida é essa mesmo, é uma vida de turbilhão, é uma vida de luta. E nós, às vezes, também passamos essa vida assim, porque nós ainda vamos enterrar os mortos. Nós ainda vamos olhar para trás e despedir daqueles que ainda lá temos em casa. Entramos em desobediência, porque aquilo que Jesus quer é que nós sigamos a Ele. Isto é feito por parábola, não quer dizer que nós não possamos ir a um funeral, nós não possamos falar com os nossos familiares, ou temos que deixar os familiares para Jesus. Não é bem isso. Jesus, quando fala isso, é em sentido figurado. É aquilo que a Sara falava, que às vezes se pensa que a pessoa que está presa por tabaco, está presa por droga, está presa por álcool. Mas não! Existem muitas coisas que prendem. Muitas coisas prendem à nossa santidade, ao caminho que nos leva à vida. E isso porque nós próprios assim o fazemos. Ainda não é hoje, amanhã. Ainda não é hoje, amanhã. Mas Jesus pode vir hoje. Por isso Jesus quer, mais uma vez, alertar. Vamos pôr as mãos na consciência. E vamos olhar para Jesus e seguir Jesus, sem que possamos ver aquilo que nos perturba a nós e arrancar para que o caminho esteja livre. Nada nos possa impedir de seguir Jesus. Nada nos possa impedir de seguir Jesus. A Sara falava há pouco que, não vou à igreja, hoje é dia de ver a novela, hoje dá a novela não sei o quê, é o último episódio, quero ver, não vou à igreja. Vai dar tourada, eu pessoalmente gosto de ver tourada. Vai dar tourada, vai dar, um filme. Não vou. A pessoa está presa. Porque vir à igreja não é para ver a doutora Fernanda, a pastora diaconisa Fernanda. Não é para ver nada. Vir à igreja é para aprender a seguir cada vez mais Jesus. Aprender o beabá de Jesus. Vamos crescer. Vamos mudar.
Vamos registar o que é bom. Eu tenho uma colega que ela é ucraniana e ela diz assim: Pilar, não entendo, mas esta gente só aprende mal. Isso é verdade. Tu me ensinaste que eu faço assim às garrafas, ficam pequeninas, dá mais espaço, poupa saco, poupa tempo. Eu vou fazer. Porque o outro não quer aprender? Eu ensino ele nada. Mas é verdade. É verdade. Se eu estivesse a cantar hoje aqui, ou eu não, porque a minha voz é abençoada, mas vozes boas a cantar aqui, coisas do mundo, a igreja estava cheia. Se nós fizéssemos uns panfletos para a rua, dizendo que se viessem aqui no dia X, para a semana iriam ganhar muito dinheiro, a igreja estava cheia. Mas como nós dizemos que Jesus não dá dinheiro, 1 Coríntios 9, 6, 2 Coríntios 9, 6, aleluia. É bom ler. É bom ler. E é bom saber. O nosso Pai não quer que nós fiquemos presos com nada, e muito menos com dinheiro, com mamon. E o que é que nos diz 2 Coríntios 9,6 que a nossa diaconisa leu? E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco, ou pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Como é que eu não faço nada para abençoar a obra de Deus? Como é que eu posso ter dinheiro? Uma coisa engraçada, Fernandita. Nós sempre, ao longo dos tempos de cristãos, abençoámos as obras de Deus e de repente olhamos e vimos sem nada. Que se calhar olhou ao olho do homem, pensou assim, então aqueles deram e agora não têm nada. E eu começo a ver que hoje já começamos a ter. Amém? Eu digo hoje, não quer dizer que seja este domingo, mas é o presente. O mesmo aconteceu aqui com a nossa irmã Fernanda e acontece com muitos irmãos. É isso mesmo. Porque nós fomos semeando lá atrás, mas antes disso, fomos semeando coisas que não devíamos semear da nossa boca para fora, que nos levou à destruição deste período de vida. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos pagar. E nós estamos a pagar, ou tivemos a pagar neste curto espaço de tempo atrás, aquilo que profetizámos há anos, de que a nossa vida não presta, não vale nada. Se Deus existe, por que isto acontece? Depois, mais para a frente, começámos os caminhos de Jesus, começámos a falar de outra forma. E hoje, neste presente, estamos a começar do zero, com Jesus, tendo conhecimento e abençoando a obra, trabalhando no duro. E Deus aos pouquinhos a abençoar. Mais uma vez fui liberada para estar aqui no culto de domingo, enquanto neste momento todas as colegas estão numa azáfama de trabalho. E eu aqui, dispensada para vir ao culto, não menti, disse, sou pastora de uma igreja, preciso de estar na igreja ao domingo, liberem-me, senão vou sair do trabalho, posso não estar com verba,
Mas eu preciso abençoar aquela casa. E foi-me disposto trabalhar até às 5 da tarde, ao domingo, para que eu possa estar livre. Terça-feira à tarde e domingo à tarde eu estou livre para trabalhar a obra de Deus aqui nesta casa. Ou noutra casa que Deus me enviar. Mas isto tem a ver tudo com tudo aquilo que nós, desde o conhecimento da aceitação de Jesus, começámos a profetizar. Custou, Fernanda. Já tivemos muito, ficámos com menos de nada. Chorámos para Jesus. Porquê isto? Para quê, Senhor? E hoje eu digo, eis-me aqui. Obrigada, Jesus. Depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, eis-me aqui. E Deus prepara, Deus sabe todas as coisas no seu momento certo. Elas encaixam. Não é quando nós queremos, não. É quando Deus quer. Eu, por mim, já tinha resolvido há muito tempo toda a situação. Mas sempre em asneira. Não era o momento que Deus queria. Às vezes passamos por coisas que ao olho do homem é mentira, ao olho do homem é tudo. Mas Deus permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos ver as coisas de uma outra forma. Muda-nos de visão, muda-nos do local. Eu daqui vejo assim, mas se eu estiver deste lado, eu vejo por um outro prisma, vejo diferente. Deus quer homens e mulheres de polivalência, que tenham experiência nas coisas, tenham experiência de vida, para podermos abrir a porta aos outros que lá vêm. E podermos dizer, eu também já estive assim. Dá mais consolo àquele que entra. Estás mal? Eu também já estive assim. Eu estou-te a falar, não porque me puseram aqui para falar de Jesus, mas eu estou-te a falar porque eu sei que a tua situação é igual à minha. E eu não fui como Tomé, não. À espera de ver para crer. Eu acreditei antes. Por isso eu hoje vejo. É incrível. Eu ainda hoje dizia ao meu filho, que é o pastor Eduardo, que está a trabalhar, que Deus o libera à sexta-feira, não à quarta-feira, e às vezes à sexta. Eu ainda hoje lhe dizia, pensa bem, filho, bocadinho a bocadinho, olha a mudança de vida. Porque é assim que Deus quer. Deus não quer coisa rápida, não. Deus quer para que haja estrutura. Porque, por isso Deus dá 1 cêntimo em vez de dar 1 milhão. Deus dá 1 cêntimo. Porque nós com 1 cêntimo conseguimos dividi-lo. E com 1 milhão nós gastávamos-lo todo e continuávamos os mesmos arrogantes do tempo atrás. Por isso Deus nos faz ir à estaca zero e a começar tudo de novo e aos pouquinhos Deus nos dá força. Quando nós pensamos, chega aquele momento, não há dinheiro para pagar esta prestação, aparece. Com a nossa luta, o nosso esforço, sim, mas quem nos dá é Ele. É Ele que nos dá a força. É Ele que nos dá a estrutura. É Ele que nos dá o pensamento, o discernimento de como é que nós vamos fazer para angriar aquela verba. Porque nós não estamos a seguir Pedro, nem Paulo. Nós não estamos a seguir a pastora Pilar, não. Nós estamos todos
a seguir Jesus, a aprender cada vez mais a seguir Jesus. A porta, ela é estreita, o caminho também, Ele é o próprio caminho. Só que nós corremos e chegamos a uma determinada altura e ficamos cegos. Não vemos mais caminho. Por isso Ele está constantemente a dizer: vem, para nos encaminhar a Ele. Vem, segue-me. E nunca é tarde para dizer isso. Nunca é tarde para aceitar: leva-me contigo. Ajuda-me. Nós temos que pedir a Jesus: ajuda-me a seguir-te. Dá-me a mão para que eu não me perca. Para que eu não possa olhar nem para a esquerda nem para a direita. E Ele volta a dizer o mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ainda aqui a pastora falava há pouco, a Sara. Ele é a porta, o resto é a parede. E é verdade. Só que não é uma porta larga, é uma porta bem estreitinha. Que aqueles que não seguirem as pesadas dele, tudo aquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, não conseguem entrar naquela porta. Jesus hoje quer que mais uma vez possamos refletir se efetivamente ainda hoje andamos a enterrar os mortos. Não é? Vamos refletir em nós, nos nossos aposentos, na nossa casa, para podermos crescer. Deus não quer a mudança rápida, não. Deus quer uma mudança que seja como o tostão que Ele nos dá. Uma mudança de estrutura. Eu hoje vou mudar uma situação, pequena que seja, mas vou ficar estruturada com ela. Vou ficar firme para que essa situação que eu mude hoje não volte a cair amanhã. E nós aos pouquinhos podemos fazer isso. Mesmo que comecemos a fazer pelas situações mais fáceis da nossa vida. Ainda há pouco o pastor falava que tem colegas, é como as minhas colegas. Elas não falam palavras normais, é com chefes ao pé dos clientes, é tudo com palavras torpes. Só dizem palavrões, só dizem asneiras, e não são aquelas asneiras, são asneiras assim, palavreados, que saem da boca de mulher.